O assunto de hoje é um assunto importante, a ação reivindicatória. Professor, o que é essa ação reivindicatória segundo o novo CPC? Essa ação reivindicatória é uma ação muito confundida com diversas ações. Tem que saber, é obrigação sua. Hoje o corretor não tem jeito, não é facultativo. Tem que saber, é obrigatório. Tem que ter noção do mundo jurídico, tem que ter noção de tudo. Senão você não é um bom corretor, está fora do mercado. Então olha que interessante, ó. Quando a gente fala de ação reivindicatória, essa ação nós vamos classificar como possessória indireta. Nós já conversamos aqui que tem a diferença de posse e domínio. Isso é o básico, tem que saber. Posse é aquela situação fática. Ou seja, se eu tenho a posse, eu estou na posse. A posse direta, eu posso usufruir dessa posse e utilizar a minha posse em meu favor, através de uma ação de uso capião, para transformar essa posse em domínio. Posse, nós temos o princípio da função social da propriedade, princípio importante, princípio constitucional. Então falar que a posse não vale nada não é verdade. A posse gera vários direitos, várias proteções, inclusive é um direito de vizinhança. Aquele que tem a posse, ele pode se proteger em relação ao direito de vizinhança. Os 3 S, lembra disso? Direito de vizinhança é saúde, segurança e sossego. Então, se alguém incomoda minha saúde, minha segurança e sossego, eu posso processar. Quem tem a posse pode usufruir de ações possessórias. E quando a gente fala de ações possessórias, nós temos 3. Reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. São 3 ações chamadas de ações possessórias, tratadas no Código de Processo Civil como procedimento especial. Eu só vou usufruir das ações possessórias quando eu tenho a posse. Quando eu não tenho a posse direta, não é essa ação que eu vou usar. Não é esse conjunto de ações que eu posso usar. E aí eu vou pensar nas possessórias indiretas. Então a doutrina jogou algumas ações do ladinho das ações possessórias, porque elas estavam perdidas. E elas se acharam agora, elas estão do ladinho das ações possessórias. Não são consideradas possessórias, mas a doutrina classifica como possessórias indiretas. Vamos entender isso então. Então, possessória, você já sabe, eu só ingresso com ação possessória, só uso ação possessória toda vez que eu tenho posse. Quando eu não tenho posse, eu vou trabalhar com outras ações. Quais ações, professor? As ações possessórias indiretas. E aí aparece a ação de missão da posse, que nós conversamos no programa anterior. A ação de missão da posse é uma ação importante, porque toda vez que eu nunca tive a posse na minha vida e eu quero ter a posse pela primeira vez, dá-lhe ação de missão da posse. Ou seja, se eu comprei um imóvel de um leilão e tem terceiros morando lá dentro desse imóvel, é a ação de missão da posse. Se eu comprei o imóvel e o sujeito não quer me entregar, um imóvel usado, é a ação de missão da posse. Se eu comprei um imóvel, você corretor que está nos assistindo, você que faz aí a adjudicação da Caixa, vende imóveis da Caixa. Se o seu cliente comprou um imóvel na Caixa e tem alguém morando lá, qual que é a ação que você vai usar? Ação de missão da posse. Essa ação que o seu cliente vai usufruir para conseguir recuperar a posse pela primeira vez, em missão da posse. Nós já falamos de missão da posse. E missão da posse, para ficar prático e ficar didático, é autorização para entrar na posse. Então vamos deixar de lado a emissão da posse e vamos trabalhar com uma segunda ação, chamada de ação possessória indireta. Então vamos lá. Possessórias diretas, quantas são, professor? 3. Nós temos a ação de reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Conversamos que as ações possessórias, quando você erra a ação ou a situação muda, o juiz aplica um tal princípio chamado de princípio da fungibilidade. Por quê? Porque, na verdade, o pedido possessório é o mesmo. Só muda a ação conforme o pedido. E vamos dizer que eu entrei com uma reintegração de posse, mas a situação mudou. Não é mais reintegração de posse. Eles abandonaram, deixaram metade da posse. Seria uma ação de manutenção de posse. O juiz aplica a fungibilidade. Então é uma ação que não tem como errar. Vamos deixar de lado essas ações possessórias, vamos trabalhar com as possessórias indiretas. Falamos da emissão da posse, você já sabe o que é. E agora sim, o tema do dia, que é a ação reivindicatória. Ação reivindicatória. Prevista no Código Civil, hein? 1224. Ação reivindicatória. O estudo da posse, quando eu pego o Código Civil, é a partir do 1210 para frente. 1210 para frente eu vou entender tudo sobre posse, propriedade, então é um estudo que vale a pena você pegar esse Código Civil na mão, tá bom? Quando a gente fala de ação reivindicatória, não é uma ação de procedimento especial. Nós sabemos que no sistema judiciário brasileiro, ou seja, no processo civil brasileiro, nós temos 3 procedimentos. Nós temos o procedimento comum, o procedimento especial e o procedimento de execução. Procedimento especial são algumas ações tratadas pelo Código de Processo Civil, tratadas como especiais. Essas ações, nós temos diversas ações, né? Nós temos a ação monitória, temos a ação de conciliação e pagamento, temos ações possessórias. A ação reivindicatória não é de procedimento especial, hein? Então, toda vez que eu vou usufruir de uma ação reivindicatória, eu esqueço o procedimento especial e vou usar o comum, o procedimento comum.
Procedimento de execução, eu só utilizo quando eu tenho um título executivo extrajudicial. Ou seja, eu só vou usar a execução quando eu tenho um baita documento. Qual documento, professor? Qualquer documento que me permita começar no segundo tempo do jogo. Você tem que saber que o processo, enxergando de uma forma geral, nós temos a justiça tem 3 instâncias, 3 graus de jurisdição. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Primeiro grau, juiz. Segundo grau, desembargadores. Terceiro grau, ministros. Então a nossa justiça tem 3 graus, 3 degraus. Olha que interessante. Mas quando eu faço um processo, eu preciso saber que ele tem o quê? 2 fases. A fase de conhecimento, ou fase cognitiva, e a fase de execução, ou fase de cumprimento de sentença. Quando eu tenho um título executivo extrajudicial, ou seja, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, eu começo o jogo no segundo tempo. É um jogo de futebol que você vai começar no segundo tempo do jogo, não tem o primeiro tempo. Porque o primeiro tempo é a fase de conhecimento, o segundo tempo é a fase de cumprimento de sentença, eu já conheço meus direitos. Quando eu tenho esse baita documento, eu começo direto no segundo tempo. Então tem que entender a sistemática de um processo, isso é importante, hein? Então 3 graus de jurisdição, nós temos 2 fases normalmente no processo, eu só não utilizo as 2 fases quando eu estou fazendo uma ação de execução, é assim que eu tenho que saber. Olha que interessante, deixa de lado esse estudo, vamos voltar aqui na ação reivindicatória. A ação reivindicatória, como o próprio nome diz, reivindicar algo. Eu quero reivindicar algo com base no quê? No documento, no domínio. Lá na posse, nas ações possessórias de procedimento especial, o meu objetivo, quando eu ingresso com essa ação, é recuperar a posse na sua totalidade, parcial, ou ainda uma proteção porque está na iminência de eu perder a posse. Essa ação possessória, essas ações possessórias, eu vou fundamentar com base na posse que eu tenho ou eu já tive. Diferentemente da ação reivindicatória. A ação reivindicatória, ou seja, reivindicar, eu vou usar toda vez que o meu fundamento não é a posse, mas o meu fundamento é o documento do imóvel. E o documento do imóvel é o domínio. Conversamos aqui que documento do imóvel é domínio, é propriedade, quer dizer que o imóvel está no seu nome. Isso chama o quê? Isso chama domínio, registro. Nós temos aí a matrícula que representa o RG do imóvel. Todo imóvel tem um RG, né? Ou deveria ter pelo menos, que é uma realidade que no Brasil nós temos diversos imóveis que não tem registro em lugar nenhum. Professor, isso acontece? Acontece. O lado ruim é esse, não tem documento. O lado bom é que numa ação de uso capião não tem réu, né? Nós conversamos aqui numa oportunidade que o imóvel ele tem que ter registro. Se não tem, fica difícil até para eu regularizar esse imóvel. Na ação de uso capião, se tem registro, eu sempre tenho que pedir a citação do réu. Quem que é o réu ou os réus na ação de uso capião? Sempre aquele que realmente possui o domínio. Aqui, quando a gente fala de ação reivindicatória, para nós o que interessa é o domínio. Se não tem o registro no nome do meu cliente, eu não posso usufruir dessa ação. Eu só vou usufruir da ação reivindicatória quando existe registro. Olha como é fácil de guardar. Reivindicatória de registro. Registro, reivindicatória, de registro. Ou seja, se o meu cliente não tem o registro no nome dele, não é ação apropriada, não é ação correta. Então, cuidado. Perceba que as ações são muito próximas, né? Quando a gente fala de possessória, ação de reintegração de posse, emissão na posse, todas elas têm um objetivo em comum. Todas essas ações têm um objetivo em comum. Recuperar a posse. Invadida, porque tem alguém morando lá, de boa fé, de má fé. Todas essas ações, o grande objetivo é recuperar a posse. Mas fato é que a ação reivindicatória, ela tem o objetivo de recuperar a posse com base no domínio, com base no registro. As ações possessórias têm o objetivo de recuperar a posse, mas com base no quê? Já com base na posse. A ação de emissão na posse tem o objetivo de recuperar a posse, mas pela primeira vez. Emissão da posse nós conversamos que é igual autorização de entrar na posse, ok? Então a ação reivindicatória é uma ação muito utilizada. Toda vez que eu não quero trabalhar com uma ação possessória, porque eu não tenho a posse. Eu tive a posse há muito tempo atrás. Então quando o cliente chega no advogado e fala assim, doutor, doutora, eu tenho a posse de uma casa na praia. Essa casa na praia eu tenho a posse e o domínio. Aí você pergunta, mas quanto tempo você não vai nessa casa de praia? Olha, eu não vou faz uns 3 anos. Aí eu fui para colocar uma placa para vender, tinha alguém lá dentro, invadiram, tinha um casal que invadiu a casa. Professor, qual que é a ação adequada, correta? Nós trabalhamos hoje com a ação reivindicatória. Porque se esse sujeito, o proprietário, é o proprietário realmente, ele tem um registro no nome dele, é a ação mais adequada para recuperar a área, para recuperar o imóvel. Por quê? Porque a ação possessória, em tese de defesa, o outro, né, que invadiu a casa, vai contratar um advogado, seja um advogado particular, seja um advogado público. Fato é que a alegação dele é uma boa alegação, é falar, ô juiz,
Ó, ele está pedindo uma reintegração de posse, mas não tem a posse faz 3 anos, não faz 5 anos. Então olha que interessante, a reivindicatória é a ação mais adequada, mais oportuna nesse momento. Nós já conversamos aqui que no direito imobiliário, ele é um ramo apaixonante. O direito imobiliário é uma ciência do direito, é um ramo do direito que deveria ser estudada realmente à parte, na graduação, porque é um ramo diferente. Ele tem o pezinho no Código Civil, tem o pezinho no processo civil, tem o pezinho no direito do consumidor, ou seja, multidisciplinar. Você tem que ter noção de vários ramos para conseguir atuar no direito imobiliário. E quando a gente fala de direito imobiliário, essa parte de ação reivindicatória, muita gente confunde essa ação com ação possessória. Não é possessória. Tem uma classificaçãozinha de possessória indireta, porque acharam um lugarzinho para ela não ficar perdida. Mas o objetivo dessa ação é fundamentar a recuperação da posse com o registro, com o domínio, reivindicar algo que é meu, está no meu nome. Diferente da possessória, que o sujeito que tem a posse de boa-fé também pode utilizar a possessória porque ele tem a posse. E o que interessa na possessória é provar a posse. A ação reivindicatória, ela também é objeto para estragar o ânimos da posse no uso capião, hein? Lembra que o professor conversou uma certa oportunidade aqui? O melhor instrumento que nós temos para regularizar um imóvel muito irregular é o uso capião, se o sujeito tem a posse. Quando ele tem a posse, o uso capião tem requisitos, né? A posse tem que ser mansa e pacífica. Então, quando eu ingresso com uma ação de uso capião, eu vou ter que juntar certidões de distribuição civil no nome do autor ou dos autores do uso capião e dos réus. Quem que é o réu do uso capião? O réu no uso capião é quem tem a propriedade. Quando eu faço essa juntada de certidões, olha que interessante. Quando eu junto essas certidões, eu estou provando para o juiz que a posse é mansa e pacífica. Se a certidão for negativa. Porque se for positiva, ó, estragou o ânimos da posse, no sentido da posse mansa e pacífica. E aí o que acontece? Professor, o que acontece? Vai perder a ação, né? Porque a posse mansa e pacífica é um dos requisitos do uso capião. Claro, isso aqui de forma genérica, cada caso é um caso. Mas é importante você saber que as ações possessórias, elas estragam o uso de capião, né? Antes da distribuição do capião, hein? E as ações possessórias indiretas também atrapalham o uso capião. Então, a ação reivindicatória, ela é utilizada como tese de defesa contra a ação de uso capião. É isso que o professor quer dizer para você, para a gente não fazer confusão, hein? Então, olha só, as possessórias eu uso quando eu tenho a posse, emissão da posse eu uso quando eu quero a posse pela primeira vez, eu comprei um imóvel no leilão, eu comprei um imóvel que foi adjudicado na Caixa, ok? Ou ainda, eu utilizo a reivindicatória quando invadiram a minha casa, invadiram o meu terreno, e eu quero fundamentar o meu processo com base no registro, ou seja, no registro que está no meu nome. A ação reivindicatória, estou reivindicando. A legitimidade para propor essa ação, eu vou propor essa ação sempre no fórum próximo ao imóvel, né? A competência é vinculada ao imóvel. Então, se o imóvel fica na Zona Sul, eu vou procurar o fórum, vou distribuir a ação no fórum da Zona Sul. Se o fórum fica na Zona Leste, eu vou distribuir a ação no fórum da Zona Leste, tá? Então ela fica vinculada, a competência de distribuição fica vinculada ao imóvel. Cuidado, o valor da causa dessa ação, nós vamos pensar assim, quando existe direito real, não tem jeito, não tem como fugir. Eu vou sempre incluir na ação o valor da causa vinculado ao imóvel, ou seja, o valor venal. Existe, o Brasil é muito grande, existe uma discussão se é valor venal, valor de referência. Fato é que a prática forense utiliza aí o valor o valor venal realmente na ação reivindicatória, tá? Professor, mas por que isso? Porque, na verdade, o valor da causa não é o valor que a gente quer, que a gente deseja, né? O valor da causa tem que ser respeitado. Nós temos um artigo no Código de Processo Civil, que é o artigo 282. Esse artigo, ele trata da situação do valor da causa. E nós temos diversas regras, não dá para fugir. Você pega tudo que envolve imóvel, o valor da causa é vinculado ao imóvel, não tem jeito. Você pega a ação de alimentos, 12 vezes o valor da ação de alimentos. Você pega uma ação de cobrança, o valor da dívida. Ou seja, não dá para fugir, não dá para inventar moda, não dá para jogar um valor de alçada. Professor, todo processo tem valor da causa? Todo processo, todo inicial tem que ter valor da causa. É um requisito do artigo 319 do novo CPC. É obrigado colocar o valor da causa. Mesmo porque o valor da causa é o parâmetro para recolher a taxa judiciária. No Brasil, você paga para usar o judiciário, a máquina, o poder judiciário, e paga caro, né? Nós temos estados que é 1%, tem estados que é 4%, vai depender de estado para estado. Mas fato é que você distribui uma ação, você tem que pagar custas judiciais. O nome dessas custas judiciais tem taxa judiciária, tem a citação, você paga para usar o serviço, fora os honorários advocatícios.
Só não paga quando você consegue a justiça gratuita. Já foi fácil de conseguir a justiça gratuita, hoje não. Hoje tem que fundamentar. Você tem que provar que você precisa da justiça gratuita. E a justiça gratuita aparece no artigo 98 do novo CPC. A justiça gratuita, quando você consegue, é uma baita vitória. Por quê? Você não paga nada. Não tem aquela música? Não vamos pagar nada. Lá, lá, lá. Justiça gratuita é isso. Quando você consegue uma grande vitória, você não paga sucumbência, você não paga taxas, citações, você não paga ainda perícia. Olha que beleza, ó, você não paga nem teste DNA quando você consegue justiça gratuita. E não paga nem registro e averbação, hein? Ou seja, serviços cartorários você não paga. Por isso hoje conseguir a justiça gratuita é uma grande vitória. Tem que comemorar mesmo, porque se conseguir não paga nada, o autor da ação não gasta nada, ok? Então olha que interessante. Então a ação reivindicatória, o grande conceito dessa ação é a ação que tem o objetivo de reivindicar a posse com base no documento, tá? Então o conceito dela, eu quero reivindicar a posse com base no documento. O objetivo dessa ação é de procedimento comum, não é de procedimento especial. O valor da causa dessa ação é o valor do imóvel. Essa ação eu tenho que juntar um documento necessário, obrigatório, que é a prova do domínio. Como que eu vou ingressar com uma ação reivindicatória se eu não faço prova do domínio? A jurisprudência existe uma discussão em relação a isso, hein? Se eu tenho o registro no meu nome ou eu tenho os direitos hereditários vinculados, né? Ou seja, a ação reivindicatória, eu posso usufruir se eu provar, segundo a jurisprudência, se eu provar que o proprietário do imóvel era meu pai, minha mãe, meu avô. Então eu posso usufruir desse instituto também. Por que, professor, a reivindicatória e não a possessória? Porque a possessória o sujeito nunca teve a posse, né? Eu ingresso com uma ação reivindicatória porque eu tenho o quê? Eu tenho documentos para provar que realmente esse imóvel ele era do meu pai, da minha mãe, ou seja, eu tenho direitos reais sobre esse imóvel, tá? Então direitos hereditários também, ok? A ação reivindicatória é uma ação que você tem o objetivo de reivindicar, então essa ação procedente vai sair uma ordem judiciária de emissão da posse. Toda vez que você ganha a ação de emissão da posse, você tem uma ordem judicial que é a emissão da posse, ou seja, o direito de reaver o imóvel. Essa é a nossa ação reivindicatória, objeto da nossa aula de hoje, hein? Então não pode confundir, nós temos a possessória de um lado, essas possessórias são 3, reintegração, manutenção, interdito proibitório, são ações de procedimento especial, deixa ela de ladinho, e junto do ladinho da ação reivindicatória nós temos a ação de emissão da posse. Essa ação de emissão da posse e a reivindicatória são tratadas pela jurisprudência como ações possessórias indiretas, não são possessórias. Deram esse nome, eu gostei, ficou do ladinho ali, ficou pelo menos mais organizada a coisa. É uma ação que tem o objetivo de reivindicar, recuperar a posse com base no registro, ou seja, na matrícula ou na transcrição. A jurisprudência abre aí um efeito maior, né? Ou seja, se está no nome do meu pai, eu também posso ingressar com uma ação reivindicatória, tá bom? Então, olha só que informação importante.